Uma boa tarde, paz do Senhor a todos. Depois da passagem em João capítulo 5, versículo 30, a qual Jesus falou, ao povo, na epígrafe, aqui pelo versículo 16, nos diz que Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. No versículo 30 diz assim: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homens, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Só para completar, em 1 Coríntios 9, 24 diz assim: Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Falando já sobre essa passagem ali, como falou, todos correm em estádios, para vencer, em corridas, em primeiro lugar. Mas nós cristãos corremos para alcançar a salvação. Todos que chegarem receberão a salvação em Cristo Jesus, uma dádiva. Até comentei ontem que nós cristãos, nós temos que ter entre tantas coisas, o principal Jesus, lógico, o alvo, que é pela graça que somos salvos, isso é uma verdade. É uma graça que não foi de graça, porque teve um alto preço em Cristo Jesus, que Jesus deu seu sangue por nós, derramou seu sangue. Mas essa graça que nos é dada, nós temos que ter um segundo ponto. Esse foi o primeiro. O segundo ponto é levar todas as pessoas a conhecer esse Jesus. Procurar de toda maneira, de todo jeito, falar desse amor, nos conduzir de maneira correta, ou seja, para que essas pessoas sintam vontade, por assim dizer, de adorar esse Senhor, quem sabe, de ter essa renovação em suas vidas. Então, o bom testemunho do cristão faz uma grande diferença. Então, como diz no final ali, mas procurando em todo o tempo se cuidar para não ser reprovado, porque todos temos que chegar ao final da nossa carreira, mas tomando cuidado para não ser reprovados. Bem, voltando em João, capítulo 5, qual foi falado que Jesus fala às multidões e termina dizendo: examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. Hoje há uma grande controvérsia, há pessoas a respeito, por exemplo, do livre-arbítrio. Como naquele tempo, nos dias de hoje, as pessoas acham que o livre-arbítrio é a chance e o poder que eles têm de fazer o que quiser. Uma grande mentira. Para começo de conversa, essa palavra livre-arbítrio, você tem a liberdade, lógico,
Mas arbítrio é aquele que julga sobre alguma coisa. Então você é juiz de você mesmo, por assim dizer. Veja que um juiz, quando ele vai julgar uma questão, qualquer que seja, para ele dar o seu parecer a favor de alguma coisa ou outra, ele tem que escolher sim um lado, né? Mas ele ouve todas as questões, né? Isso eu estou falando de um juiz, né? Um juiz que julga as questões. Ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir as questões, e é lógico que ele vai julgar segundo o que ele ouviu. Porque se ele não ouvir as questões e dar o parecer para alguém, para tal pessoa, ele vai acabar por julgando mal e errado. Então veja que as consequências de seu julgamento têm uma grande percussão na frente. Imaginou se ele absorve o culpado e condena aquele que não é culpado. Então ele tem que ouvir os lados, né? Ou seja, as histórias que ali são faladas, para que o julgamento seja preciso, não é verdade? Pois bem, até esses dias eu escutei alguém falando que houve um homem que foi julgado e ele contou uma passagem, assim, uma metáfora, uma parábola, né? Uma história, por assim dizer. E ele foi preso e estava esperando a sua forca chegar. E o governador da cidade, ele tinha esse poder de escrever uma carta e fazer com que ele não fosse condenado à morte, sair da prisão. Mas ele disse, mas antes de eu fazer essa carta, de entregar essa carta a ele, eu quero ver como ele é. Como é a vida dele, quem é essa pessoa realmente. Ele sentiu vontade de conhecer mais a história dessa pessoa. E se disfarçou-se de pastor, a história nos diz, né? E foi lá, com uma Bíblia embaixo do braço, com uma carta dentro da Bíblia. E esse homem que estava preso cuspiu nele na Bíblia, disse que não queria saber desse Deus. Ele aí estava e não se arrependia, né? Terrível. E tanto foi a afronta que o governador simplesmente foi embora. E o carcereiro vem, você desprezou? Esse homem era governador, ele se disfarçou de pastor, estava com uma carta, quem sabe para te libertar essa carta. E aí na hora de ser enforcado, estava esperando para que a corda fosse seu pescoço e deram uma oportunidade de ele falar algumas palavrinhas. E ele acabou por dizendo, né? Acabou por dizendo, vocês jovens, não façam como eu fiz, não desprezem, né? Ser libertos, não desprezem esse Deus, ele falando. Porque eu não estou sendo julgado pelo meu crime, pelos meus crimes, pelos meus pecados. Estou sendo julgado por ter rejeitado a liberdade. Vejo que as pessoas não são julgadas pelos seus pecados, porque Jesus perdoa os seus pecados. Basta dobrar os joelhos e todo e qualquer pecado fica no mar do esquecimento. As pessoas são julgadas por rejeitar a esse Jesus, rejeitar a salvação. Como Jesus estava falando para esses homens aqui em João 5, né? A qual citei agora mesmo. Que ele começa no 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim, julgo. Como falei ainda há pouco sobre a questão do livre-arbítrio, que as pessoas se enganam, né? E acham que podem fazer qualquer coisa, sem pesar os dois lados. Imaginaram você ter uma vida desregrada, sem pesar as consequências, uma vida total sem Deus, sem Jesus, não reconhecendo tudo que a Escritura Sagrada nos deixou para que não faça. E daí eu posso fazer, eu sou livre para fazer qualquer coisa. Pense, você já pesou os seus atos? Quem sabe daqui 10, 20 anos, como será? Como seus filhos serão? Como sua esposa estará? Ou vice-versa? O que seus amigos, né, estão pensando de você nesse momento? E o que Deus, né, está vendo você fazer lá no futuro? Quem sabe colherá coisas terríveis. Você tem pesado seus atos e consequências sem Jesus? Mas você que serve a Deus sabe que nesse peso, porque a vida é como uma balança, né? Tanto na vida do descrente como o crente. O crente também tem que ter uma espécie de uma balança,
está sempre certinha, nem para mais, nem para menos. Por que eu digo isso? Porque o descrente, às vezes a balança dele é enganosa, né? Ele pesa mais para um lado e para o outro. Isso é o livre-arbítrio dele. Ele não vê as consequências. Então, a liberdade, entre aspas, ela acaba por fazer com que a pessoa ache que pode fazer tudo e não pode. Deus, por exemplo, né? Ele é onipotente, onisciente, tudo pode, mas ele não pode mentir, ele não pode enganar. Vejam, ele não pode. Ele até, se quisesse fazer, faria, mas ele não pode, porque ele não seria Deus. Não é o Deus que nós servimos nessa parte. O Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode e tudo sabe. Então, nessa questão, nessa lacuna, por assim dizer, ele deixou uma parte, vamos dizer assim, uma parte que fosse, vamos usar um exemplo, vulnerável. Vamos usar um exemplo, a árvore do Jardim do Éden. De toda árvore comereis livremente, mas da árvore da ciência, conhecimento do bem e do mal não comereis. Ele se fez vulnerável ali. Então muitas vezes Deus se faz vulnerável a algumas coisas, mas não que nos dê essa liberdade de pecar. E terminando, agora há pouco ainda ouvi uma mensagem que tem corrido pela internet também, de um navio, né, que todos ali estão, tem liberdade de comer, ir para a piscina, para a proa do navio, fazer muitas coisas. Escolher o que vai comer de manhã, no almoço, no jantar. E a mensagem diz que o caminho deles é o mesmo, né, o porto, onde o capitão já está os levando. Está errado, que muitos que ali estão, vamos usar o exemplo ali como está, não irão para o mesmo local. Uns poderão ser, infelizmente, condenados sem Jesus e outros salvos com Jesus. Alguns podem descer antes, né, do porto, simbolizando aqueles que não querem ser Jesus. Então, essa passagem que diz que todos irão, ela é errada. Todos irão aqueles que conhecem esse Jesus, reconhecem que somente Ele é autor e consumador da nossa fé. Então podemos entender mais ou menos o que é essa liberdade que temos, né? Alguns dizem, eu posso servir a Deus ou não? Alto lá. Você tem um limite para a sua liberdade. Para concluir, eu usei um exemplo agora de manhã para minha esposa. Digamos que você vai comer um alimento. Alguns desviam, né? Vamos usar exemplo, Deus dizendo, não faça isso. A Bíblia está repleta de coisas, não faça. Mas eu vou comer, eu sou livre para fazer. Você sabe que aquele alimento muitas vezes vai te fazer mal, um alimento que você já teve, você sabe, histórico, que vai te prejudicar, não, mas eu vou comer, eu me mando. A consequência daquele ato teu, você vai sofrer terrivelmente. Então veja que esse livre-arbítrio teu, ele tem que ter um certo limite. E o limite é somente em Deus. Essa liberdade que Deus nos dá de adorar Ele, né? Em nome de Jesus, creia, receba, não deixe para amanhã. Reconheça que somente Jesus é o autor e consumador de nossa fé, de nossa vida. Aceita agora esse momento, erga tuas mãos comigo, né? Erga tuas mãos comigo e aceita esse Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, te peço humildemente para que essa pessoa que está assistindo o vídeo, quem sabe queira tomar essa decisão nesse momento, erguendo suas mãos comigo. Escreve seu nome no livro da vida. Que tudo que ela fez possa ser jogado no mar do esquecimento. Tudo aquilo que passou em sua vida que não te agrada, Senhor, que a partir desse momento ela possa confessar ao Senhor e ser jogado no mar do esquecimento. Que ela possa ser uma nova criatura e que em tempo oportuno ela possa descer as águas para que seja renascida em Cristo. Pai querido, como foi falado em Tua palavra nesse vídeo, não seremos julgados pelos nossos pecados, mas pela rejeição ao Senhor Jesus. Essa é uma grande verdade. E aquele que desviou-se do Senhor, que tirou um tempo, como se diz, né? Alguns se dizem desviou-se, está errado porque está afastado. Para mim é a mesma coisa, porque está distante do Senhor. Pai querido, essa pessoa possa voltar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, para a honra e glória do Santo Nome, Senhor. Amém e amém.